Feira Brasileira do Varejo e esse é o FBVcast. Estamos aqui agora para falar sobre organizações na velocidade da inteligência artificial. Fica comigo. E para falar sobre a velocidade da inteligência artificial, eu estou aqui com ele que acabou de sair do palco, Djalma Santos. Muito obrigado por estar aqui na Feira Brasileira do Varejo, é um prazer. Igualmente é um prazer, estou muito feliz, acho uma feira muito interessante, linda, muita gente, isso só empolga. Ah, que bom! E estava lotado, obviamente, teu palco, e eu já quero aproveitar aqui e já perguntar, qual é o insight que tu divide com a gente, que tu trouxe no palco, que tu pode dividir com todo mundo que está nos assistindo? Acho que é a atenção. Eu acho que o tema pode ser para mim uma coisa até natural, porque eu faço isso no dia a dia como técnico. Eu percebi que as pessoas se engajaram com o momento da conversa, da explanação. Legal. Então isso eu achei muito positivo. Mesmo sendo sendo um técnico, né, uma palavra, até uma palestra que tem um cunho técnico, eu tentei amenizar o máximo possível e acho que teve sucesso, o pessoal se engajou. E como é que tu sente essa democratização da inteligência artificial no Brasil hoje? A democratização eu acho importantíssimo, porque a questão da inteligência artificial, ela não é somente uma tecnologia que está chegando, tá? E acho que eu vejo a inteligência artificial como um novo paradigma até de transformação social. Legal. Então, é fundamental essa democratização, essa alfabetização em relação à inteligência artificial, porque ela já está trazendo mudanças relevantes no contexto mesmo do nosso dia a dia, e quanto mais nós nos alfabetizarmos, muito melhor para a gente lidar com ela de forma inteligente e não de forma sofrível, como às vezes eu tenho visto, tá? E eu já aproveito para te perguntar, hoje, com a questão da inteligência artificial, como é que tu vê e tu deixa uma dica para as pessoas de utilizarem ela, porque ela tem muitos benefícios, né? Mas ela também volta e meia, até o próprio pessoal do OpenAI faz que ela alucina ainda um pouco, não é? Que dica tu dá para o pessoal saber os melhores caminhos de utilização da inteligência artificial? Não, legal. Bom, primeiro a questão da alucinação, ela foi muito realmente impactante, relevante no começo. Ali, quando saiu, novembro, mais 2023. Agora já não é mais assim. Melhorou muito. Legal. Melhorou muito. Mas não quer dizer que ela não alucina. Ainda alucina, tá? Mas você precisa ter um pouco mais de percepção para perceber que ela alucinou. Teve esse processo da alucinação. Mas qual que é a dica para a gente aproveitar ela melhor? Eu acho que a inteligência artificial, ela não tem que comandar a tua vida, tá? Eu acho que esse é um ponto que o pessoal tem colocado na mão. A inteligência artificial falou e está falado. É lei. É lei. Não. Sai dessa, foge dessa. A inteligência artificial, ela é extremamente valiosa para nos dar um foco, um norte. Mas depende ainda muito do humano a qualidade final do que é entregue, do que é produzido. Claro que esse foco, ela tem um alto índice de assertividade, por isso que a questão da alucinação, ela tem ajudado essa questão. Mas isso não tira a nossa responsabilidade em dar um refinamento diante daquilo que ela nos apresenta. E qual o melhor caminho, né? Que foi um pouco do que você colocou. É a gente usar a inteligência artificial naquilo que nós mais conhecemos. Porque aí ela nos dá um upgrade, uma melhoria importante em relação ao que nós sabemos e nos dá velocidade na questão das resoluções que nós vamos fazer. E tu acha que hoje, por exemplo, a utilização também está muito de como a gente pergunta as coisas para ela? Porque antigamente ainda existem os prompts, assim por dizer, mas hoje está muito mais sintetizado, certo? Para tu poder conversar com ela. Isso ainda gera algum perigo na questão de ser raso no que tu vai perguntar para ela numa resposta? Os modelos, né, que é quem responde, né, quando a gente está usando um ChatGPT, um Gemini, são os modelos, eles melhoraram bastante em termos de perguntas básicas, né, sem um prompt meio fraquinho, vamos colocar assim, eles nos dão uma resposta bem maior, bem mais consistente. Legal. Existem algumas coisas que eles já fazem, que para alguns até eles olham perguntas anteriores. Se você tem um leque de perguntas, eles olham as perguntas anteriores e tentam amadurecer a resposta que ele vai te dar diante daquele prompt básico.
Mas o conceito do prompt ainda é muito relevante, tá? Claro que nós estamos aprendendo cada vez mais a interagir, a fazer a pergunta certa, mais adequada. Então, não foge da gente se aprimorar em relação a isso, tá? E aí hoje a gente tem que ter alguns cuidados no uso de IA que tu recomenda a gente poder fazer? Sim, o cuidado ele é, para mim, ainda muito importante e relevante, tá? Eu vejo muitas pessoas, exatamente como nós conversamos agora há pouco, colocando toda a confiança em cima da IA e ela te dá respostas que parecem muito coerentes, mas quando você tem uma experiência sobre aquele cenário que ela está respondendo, você percebe que tem variações. É aí que fica o risco. Quem não conhece, abraça, entra numa resposta, numa ação que pode ser de muito risco no futuro. Então, pesquise, complete, consolide, para que ela possa ser um diferencial. Tá? E como é que você vê a percepção do uso da IA hoje nos negócios? Em quem tem uma empresa, em quem tem um negócio, como ela pode hoje realmente melhorar os processos da empresa? Isso já é possível com esses agentes de IA? Como é que tu vê essa parte? Não, acho que essa é a minha principal fala e divulgação, né? O conceito de IA, nós olhamos muito a questão, interagimos com a questão que a gente chama da IA generativa, tá? Que é o ChatGPT, o Gemini e assim por diante. Mas agora já surgiu e emergiu os conceitos de agentes de IA, tá? E complementando isso, o conceito de IA agêntica. Então, esses dois últimos conceitos, eles estão mais para as organizações trazerem todo esse instrumento vindo com a IA generativa para dentro das empresas, para dentro do processo. Mas é um processo, é uma forma estruturada que você tem que fazer. Mas uma vez que você coloca isso de forma bem estruturada, pensada, a IA começa a fazer um diferencial relevante para a performance da tua empresa. Legal. E, João, como é que tu vê hoje essa evolução da IA, principalmente a geração de imagens e vídeos? A gente está entrando no ano eleitoral, a gente tem uma questão de que ela evoluiu muito, essas últimas atualizações, na questão de produção de imagens e tudo mais. Como é que tu vê isso agora daqui para frente? Como é que eu vou diferenciar o que é real e o que não é? Esse é um grande desafio para cada um de nós, até para a humanidade, porque realmente a qualidade tá assim de excelência, tá? Então, volta um pouco na que a gente também falou na questão textual, tá? Não confie 100% naquilo que você está enxergando, porque a qualidade é tão boa que você olha uma cena e dentro de uma fala e acha que aquilo é real, tá? É importante você se abastecer de outras fontes, tá? Que você também confie, para que você possa entender que aquele fato realmente ele passou a existir. Então, não trate de forma emocional. Se você tratar de forma emocional, você vai ser facilmente ludibriado pela questão da IA, principalmente da imagem, pela qualidade que tem. Então, trate de uma forma um pouco mais racional, cuidadosa, buscando outras fontes de confirmação, e não digo mais uma ou duas, às vezes três, porque quando o fato é relevante, ele explode em várias mídias, tá? E aí você começa a ter entendimento de aquilo realmente é um fato. Ou converse com um profissional daquela área, daquele segmento, que ele vai poder te dar com muito mais segurança se aquele é um fato realmente a ser considerado ou não. Legal. E tem muitas empresas que estão utilizando o ChatGPT ou qualquer uma delas para analisar dados que estão tendo dentro da empresa. Como é que tu vê essa relação e esse cuidado com os dados? Eu li algumas coisas, né, que a Europa já está preocupada em como lidar com essa questão dos dados dentro da própria IA. E o Brasil, como é que tu vê essa questão hoje? Sobre a questão de ficar colocando dados pertinentes da empresa dentro de uma IA para ela fazer alguma resolução sobre isso e ajudar a empresa? O dado é o coração da inteligência artificial. Então, quando você usa as chamadas IAs públicas, que essas que nós utilizamos no dia a dia, você está entregando informação para o espaço, para o público. Então, ele se sente no direito, não deveria, para poder, em cima daquele conhecimento, estruturar cada vez mais a inteligência da IA. Mas aí você fica exposto, com certeza você fica exposto. O que está acontecendo e esse é um ponto que eu procuro trazer na palestra, o conceito da IA corporativa.
que é você desenvolver modelos de IA que estão focados na operação da empresa, dentro do contexto da empresa, tá? Isso é uma tendência ainda, porque precisa se desenvolver cada vez mais em cima dos processos corporativos, tá? Mas é muito melhor do que você tentar mandar a tua informação para uma IA pública, que aí você fica em exposição todo o conhecimento da Então tua é bom empresa. ter cuidado. É bom ter cuidado, com certeza é bom ter cuidado, porque realmente você fica muito, muito fragilizado a tua organização, tá? Perfeito. Djalma, estamos já indo para o final. Quero fazer uma pergunta aqui para ti, para a gente já ir para o encerramento, que é: qual é a dica que tu deixa hoje para aquele que está inseguro em usar a IA? Eu no começo a gente também estava inseguro, mesmo sendo cara de TI. Eu falei, pô, não vou acreditar nesse negócio não, tá? Mas com o tempo, exatamente com a experimentação, eu falei, eu vou usar aonde eu conheço, o espaço meu de domínio, tá? E dentro do espaço de domínio, eu fui percebendo exatamente a qualidade do que ele tinha a responder. Então, nós temos que saber usar. É uma ferramenta que hoje começa a ser um divisor de águas entre competitividade. Se você deixar, o outro vai usar, vai ser mais ágil, vai ser mais rápido, vai ser mais assertivo que você. Então, você perde competitividade. Então, é como fazer a IA se tornar uma parceira. E acho que um ponto importante que tem acontecido é que o pessoal fala dessa questão da IA vai substituir. Não. Ela vai, sim, substituir algumas questões operacionais, mas o humano ainda é muito importante nessa equação. Então, o que vai acontecer cada vez mais é parceria. Exato. Tá? A IA trazendo no operacional, no processo de agilizar, dar rapidez e precisão na operação, mas ainda abastecendo o humano na tomada de decisão e na visão sistêmica e estratégica da organização. Essa parceria, sim, é vencedora. Maravilha. Djalma, eu preciso te perguntar a última coisa. Continuo, depois que a IA me deu uma resposta dizendo obrigado para garantir meu futuro? Olha, tem duas formas de ver isso, né? Um fala da consciência da IA. Então, Sim. ela vai ficar brava com você? Não. Entenda que a IA é um software. Claro. Tá? Então, ela não vai ficar brava com você. O que acontece quando a gente fala obrigado e tudo mais é a capacidade de transação que gera um esforço e um consumo de energia maior dentro da empresa. Então, existe um gasto. Exato. Ok? É eu dizer olá, obrigado, tudo mais, então eu sou um. Mas pensa milhares de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. O processamento das máquinas, o consumo de energia que é consequência do processamento das máquinas é muito grande. E aí isso sim é uma penalidade e faz com que realmente não seja uma coisa positiva. Mas fiquem tranquilo que ela não vai se revoltar com você, não vai ficar brava. É a minha preocupação. Tá? É apenas sermos práticos, tá? Fique tranquilo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Um prazer imenso te ter na Feira Brasileira do Varejo. Obrigado, eu que agradeço poder ter a oportunidade de estar aqui com você, tá? E poder trazer aqui, compartilhar conhecimento para uma feira bonita e muito, muito produtiva e inteligente aqui de vocês. Foi uma honra pra gente. Muito obrigado. Igualmente. Esse é o FBVcast.